Tudo bem, alunos? Como vocês estão? Começando aí hoje com o hino dos Estados Unidos, para a gente abordar este tema bem recorrente em provas, que é a independência dos Estados Unidos. Eu sou o professor Pedro Augusto, bora lá estudar um pouquinho. Primeiramente, a gente tem que entender, para começar esse assunto, que os Estados Unidos, o qual a gente tem noção hoje, aquela grande extensão territorial, não representa os Estados Unidos do seu momento de independência. Quando a gente está falando dos Estados Unidos no contexto de independência, a gente está se referindo a um território correspondente às chamadas 13 colônias. Era um território comparativamente estreito, estava ali entre o Oceano Atlântico e os Montes Apalaches, que se localizam aqui, ó, acompanha comigo no cursor. É uma cadeia montanhosa. Então, o território que a gente vai estar trabalhando agora corresponde somente a este daqui. Não tem Alasca ainda, não tem Havaí, não tem todo aquele centrão dos Estados Unidos e nem a sua costa do Pacífico. Vamos nos limitar aqui apenas. Para compreender esse conflito também, a gente tem que ter um norte, né? O que vai nortear a gente? A independência dos Estados Unidos vai ser uma escalada de insatisfação por parte dos colonos. Vamos lá agora começar a nossa aula. Essa região das 13 colônias, principalmente a região norte, esses estados aqui mais ao norte, sempre foram uma zona de baixo interesse comercial inglês. Sempre foi uma região mais escanteada, deixada de lado pela coroa inglesa. Por quê que essa região foi deixada de lado? Vamos trabalhar agora a lógica mercantil. Qual é a principal função de uma colônia para a sua metrópole? Uma colônia tem que fornecer matéria-prima barata, de preferência. Para isso, vai se utilizar de uma mão de obra, vai fornecer essa mão de obra para gerar essa matéria-prima barata também. E tem que gerar um mercado consumidor para os produtos produzidos na metrópole. Devido ao clima dessa região e à sua própria paisagem, seus biomas, essa zona vai ser muito similar às regiões inglesas. O clima ali é igual, a vegetação vai ser igual, não vai ter aquele recurso que gera tanto interesse. Não vão ser encontrados metais preciosos. Vai ser produzido o que ali então? Lã, mesma coisa que produz na Inglaterra. Madeira, mesma coisa que produz na Inglaterra. As culturas ali vão ser as mesmas produzidas no clima inglês. Então, de certo modo, essa região não vai ser o foco dos interesses ingleses. Outro fator também que a gente tem que colocar é a rixa religiosa. Os Estados Unidos, neste momento, vai ser principalmente colonizado por puritanos e católicos. Retomando um pouquinho lá de reforma protestante, lembra que a Inglaterra vai se destacar um pouco por propor a sua própria reforma. A coroa inglesa vai organizar a reforma anglicana, lá pelo rei Henrique, e vai estabelecer a coroa inglesa como chefe da igreja daquele território, a igreja anglicana. Então, os calvinistas ingleses, que são chamados de puritanos, e também os católicos, fugindo de perseguições políticas e religiosas, vão fugir, de certo modo, para o território das colônias. Então a gente também tem um pouquinho essa rixa religiosa. Dado essa baixa relevância econômica, os colonos dessa região vão gozar aí de uma certa autonomia tocante aos seus assuntos internos. Eles vão ter uma liberdade que não vai ser vista em colônias como, por exemplo, o Brasil. Eles vão ter direito de reunião, vão elaborar suas leis internas ali, todavia, ainda serão colônias da coroa inglesa. Beleza? Vamos agora
aos antecedentes. Lembra que a gente vai buscar hoje uma escalada de insatisfação por parte dos colonos. Vamos começar agora. A gente tem que lembrar que a coroa inglesa, neste momento, ela já não é lá tão poderosa assim. A Inglaterra, neste momento, é uma monarquia parlamentar constitucionalista, ou seja, existe um código de leis a qual o rei está submetido e existe um parlamento para gerir e reformular essas leis de acordo com as suas discussões. Guarde essa informação. A gente vai ter como antecedente também a Guerra dos Sete Anos. A Guerra dos Sete Anos vai ser travada entre França e Inglaterra. A Inglaterra vai vencer esse conflito, todavia, os seus cofres, as suas reservas, estarão esvaziadas por conta de 7 anos de um árduo e um duro conflito com a sua principal rival, a França. Existia nesse momento também em vigor uma proibição dos colonos em ocuparem as novas terras, principalmente na região central. Vou voltar aqui um slide para vocês acompanharem comigo. Lembra que esses colonos estão aqui restringidos a essa área? Aqui temos uma cordilheira. O interesse dos colonos era buscar novos territórios aqui nesse meio. Só que, para dificultar um pouquinho, esses territórios eram, como é que eu vou dizer? Eram geridos, eram propriedade de quem? De diversas nações indígenas. E saindo aí de um conflito de 7 anos já com a França, o rei inglês interpretava que um conflito agora com essas nações indígenas não seria interessante, mesmo que existisse um exército permanente. Esse exército permanente, ele é custeado pelos colonos após a Guerra dos 7 Anos, visando ter ali um maior controle e assegurar o seu domínio sobre essas regiões. A Inglaterra vai constituir um exército permanente nas 13 colônias para afastar ali possíveis invasores, possíveis principalmente a França, não é mesmo? Então, os colonos vão ter ali o início da sua insatisfação aonde? Quando os ingleses gozam de uma maior autonomia para a gestão de suas leis, quando existe uma limitação para a conquista de novos territórios e quando eles têm que custear esse exército permanente. Era uma bolada em libras ao longo de um ano, pagos pelos colonos. Já com esse início de insatisfação, virão novas leis para as colônias, visando reabastecer esse cofre que estava esvaziado devido à Guerra dos 7 Anos. Em 1760, vão se estabelecer novas leis para os colonos. A primeira delas é a Lei do Açúcar. Ela aumenta impostos sobre açúcar e outros artigos, como vinho, café e seda. Guarda a Lei do Açúcar porque ela é bem importante. Lei da Moeda. A Lei da Moeda vai proibir a emissão de papel de crédito nas 13 colônias, ou seja, vai restringir e ampliar o controle econômico sobre essas regiões. Lei do Selo. Guarda a Lei do Selo, ela também costuma ser bem cobrada. A Lei do Selo estipulava que publicações, como contratos, jornais e documentos públicos, em geral, deveriam constar um selo de que havia sido pago um imposto referente para a coroa. Ou seja, gente, publicações em geral, livros, tudo que fosse material de leitura, agora seria taxado pela coroa inglesa. Lei da Hospedagem. A Lei da Hospedagem determinava que os colonos deveriam abrigar os soldados enviados pela coroa. Lembra daquela força permanente que foi estabelecida na colônia? Muitas das regiões não possuíam ainda fortes, quartéis para abrigar esse contingente novo. Agora ele seria abrigado nas propriedades dos colonos. Pensa, você já estava insatisfeito e agora vem um cara morar na sua propriedade, e ainda mais um cara que muitas vezes está ali e vai ficar de olho
naquilo que você está fazendo. Para terminar esses iniciais, né, essas primeiras leis, vão vir os atos Townshend. Meu inglês é horrível, gente. Mas, de modo geral, ele aumenta impostos sobre vidros, corantes e chá. Isso não vai ficar barato. Vamos lá. Quais são as consequências? Insatisfação. Os colonos que já tinham uma pequena insatisfação ali por delimitação de expansão de território, por ter que custear esse exército permanente, agora com essas novas leis vão começar uma reação. A primeira delas vai ser o boicote às mercadorias inglesas. Para quem não sabe o que é boicote, é quando as pessoas se organizam, de modo pacífico ainda, e vetam a compra de mercadorias específicas. Nesse caso, as mercadorias inglesas, principalmente porque elas estavam sobretaxadas. Vão iniciar ali os primeiros protestos, ainda sem violência, mas mostrando a insatisfação desses colonos. Esses protestos vão ser tão numerosos que a lei do selo, por exemplo, vai chegar a ser revogada. Mas o que a gente pode chamar de estopim da independência americana vem agora. É chamada Lei do Chá. Em resposta a esse boicote ao chá inglês, a Lei do Chá é instaurada. Ela determinava que as 13 colônias somente seria vendido chá pela Companhia das Índias Orientais. Ou seja, todo o chá da colônia deveria ser comprada por um monopólio estabelecido pela coroa inglesa. Assim, ela poderia controlar o preço e a arrecadação de impostos. Vamos agora tentar interpretar o impacto que isso é na vida deste colono. Se você pegar aqui esse colono, ou ele é descendente de ingleses, ou ele é mesmo inglês, o que vai acontecer na vida dele? Ele tem os mesmos hábitos que os ingleses do período, que é o quê? Tomar um chá. Se você vai tomar um chá ali no final da sua tarde, lendo um jornal, e quiser que esse chá seja doce, o que você acabou de ganhar? 3 novos impostos. Isso vai, de fato, refletir em uma oneração mesmo desses colonos. E ali eles vão então agora fazer a festa do chá de Boston, que de festa não tem nada. Esse episódio é um dos episódios mais icônicos da história, na minha opinião. Nele, 150 colonos disfarçados de índio. Você imagina aqueles colonos, descendentes de inglês, brancos, muito brancos, disfarçados de índio. Ninguém estava sabendo, todo mundo estava achando que era índio mesmo, né? Só na cabeça deles. Eles vão invadir o porto de Boston durante uma madrugada e vão atacar os navios das companhias das Índias Orientais. E vão jogar 340 caixas de chá no mar. Em resposta ao quê? A lei do chá, não é mesmo? Obviamente que isso não ia sair barato. Vai vir rapidamente uma reação inglesa, o que vai ser tido como as chamadas leis intoleráveis. Gente, não confundam estas leis aqui de 1760 com as leis intoleráveis, que são estas daqui agora. As leis intoleráveis são fechamento do porto de Boston. Com o fechamento do porto de Boston, restringia-se ainda mais o comércio por parte dos colonos. Esse porto deveria ser fechado até que fosse paga uma indenização à companhia, ressarcindo essa carga que foi jogada no mar. Outro ponto, o direito de reuniões é suspenso. Ou seja, agora, lembra aquela certa autonomia que eles possuíam? Ela vai ser vetada pela lei. A colônia de Massachusetts é ocupada por tropas britânicas. É decretado estado de sítio naquele estado. E a presença de militares ingleses vai se ampliar vertiginosamente. Os colonos também são obrigados a abrigar e alimentar essas tropas que vão dominar essa região e o número de militares que vai se ampliar em várias outras delas. Lembra da lei de hospedagem? Beleza.
Ou seja, o rei agora vai o quê? Tentar impor novamente o poderio sobre as colônias que gozavam de certa liberdade. A insatisfação desses colonos vai se ampliar ainda mais. Eles vão ficar tão insatisfeitos que vão se reunir no que é chamado Primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Primeiro Congresso da Filadélfia. Guarda só assim, já está de bom tamanho. Neles eles vão redigir um documento ao rei inglês. Gente, lembra que esta reunião, por si só pelo ato da existência, ela já é ilegal, porque o direito de reunião tinha sido proibido, tinha sido vetado. Mas, nesse documento, eles ainda vão reafirmar a sua lealdade à coroa inglesa, mas vão protestar contra as medidas determinadas pelas leis intoleráveis, como o direito de reunião, o fechamento do porto, pagamento de indenização e essa ocupação do estado de Massachusetts. Mais uma vez, o rei vai tentar impor ali o poderio inglês, aumentando ainda mais o número de soldados na colônia. Ou seja, agora tem militar britânico para todo quanto é lado, hospedado nas propriedades destes colonos, alimentados por estes colonos. Ou seja, quanto mais eles tentavam reconquistar a sua autonomia, mais ela vai sendo tirada. Devido a essa insatisfação, a essa intolerância agora, vão se iniciar os primeiros conflitos armados. Se iniciando de discussões básicas, mas com todo este plano político de fundo. Belezinha? Qualquer coisa, gente, sempre bom lembrar, eu estou à disposição para esclarecimentos e dúvidas. Só chamar. Então, devido a essa resposta inglesa, eles vão se reunir no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Agora sim, rompendo de vez com a sua metrópole, rompimento com a Inglaterra. Vão, então, elaborar o seu documento de independência, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai ser assinada no dia 4 de julho. 4 de julho, provavelmente vocês já devem ter visto essa celebração em muitos filmes. Eles levam isso bem a sério, diferentemente um pouco da gente aqui, não é mesmo? Entre as suas assinaturas, figuras ilustres, como Thomas Jefferson, que além de um político, é um grande inventor. Essa carta vai escancarar uma clara inspiração iluminista, se exemplificando aí no modelo presidencialista republicano, com divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Ponto extra aí para quem me responder qual foi o pensador iluminista que propôs essa divisão de três poderes. Então, vai se iniciar de fato a Guerra de Independência. Vamos lá, aula começando agora. Essa guerra, como ela vai ser? Ela vai ter uma duração de 5 anos, vai ser um conflito bem sangrento. A colônia vai se organizar em Exército Continental, que vai ser o exército oficial, a força oficial dos Estados Unidos no momento. Dentro da sua declaração de independência, vai ser assegurada o armamento da população. É cláusula pétrea deles lá. O direito a armas. Por isso que muitas vezes a gente vê lá o pessoal muito bem armado nos Estados Unidos, não é mesmo? O objetivo disso era assegurar a formação de milícias. Neste momento, o conceito de milícia que a gente vai adotar é diferente das milícias que a gente tem aqui no Brasil. As milícias ali serão grupos paramilitares que irão apoiar esse exército continental através de sabotagem das rotas inglesas, de ataques surpresas. Vocês podem ver uma clara atuação dessa milícia neste filme que eu fiz o recorte. Esse filme é do ano 2000, se chama O Patriota, com Mel Gibson. Vamos falar um pouquinho dele mais na frente. E tem também o apoio de nações estrangeiras, apoio esse vital
da França, da Espanha e da Holanda. A França, que estava doida para dar a revanche da Guerra dos Sete Anos, não é mesmo? Além de ter interesses em territórios ali no continente americano. É importante lembrar que o Canadá, por exemplo, tem extensas áreas na qual se fala francês. A Holanda estava interessada em rotas comerciais novas, em um financiamento deste conflito. E a Espanha também já vinha ali tendo uma disputa inglesa sobre domínio marítimo, não é mesmo? Guarda aí essa aliança, esse apoio dessas nações ao processo de independência dos Estados Unidos. A gente vai discutir ele um pouquinho. Os ingleses, por seu lado, possuíam um gigantesco exército. A Força Armada Inglesa era a maior potência do mundo, a sua marinha. E para auxiliá-los ainda, é feita a contratação de mercenários. Mercenários são geralmente militares ou pessoas com experiência militar de diversas nacionalidades que vão ao conflito simplesmente pelo apoio financeiro que recebem. O interesse deles não é ideológico, eles podem lutar do lado que for. O importante é que eles sejam pagos, não é mesmo? Mas vamos focar aqui agora nos resultados. Como resultado deste conflito, a gente vai ter a consolidação dos Estados Unidos enquanto uma nação independente. Ideais iluministas defendidos pelos americanos vão inspirar independências ao longo de todo o continente, América Espanhola e aqui no Brasil também. Vai ser um avanço, uma propagação dos ideais iluministas. Republicanismo, ou seja, república, consolida-se como uma alternativa política. Alternativa política ao quê? As monarquias, principalmente as de caráter absolutistas, que ainda existiam lá nos continentes europeus e nas colônias aqui na América. Vai existir um declínio do domínio colonial inglês aqui no continente americano. Ele, mesmo não sendo ali aquele sonho de colônia, era a mais extensa territorialmente no momento e também a que mais auxiliava no controle dos domínios territoriais ingleses na América. A França e a Espanha vão recuperar parte dos territórios perdidos aqui na América, vão entrar umas ilhas aí no Mediterrâneo e no Oceano Atlântico nessa jogada, e vai ter início agora a expansão territorial dos Estados Unidos. Eu disse que eu queria falar alguns outros pontos, eu vou retomar aqui agora. Lembra que França e Espanha vão apoiar os Estados Unidos no seu processo de independência? É um pouco contraditório, dado que França e Espanha, nesse momento, são monarquias absolutistas e essas ideias iluministas defendidas pelos estadunidenses se opõem a esse domínio, não é mesmo? A gente vai ver como isso se torna contraditório quando a gente for estudar a Revolução Francesa. O filme que eu disse, tá aqui a referência, ele se chama Patriota, é do ano de 2000. Ele é facinho de encontrar completo no YouTube, recomendo a sua visualização lá. Mais uma vez dizendo, estou ali no grupo do WhatsApp para tirar dúvidas, tem o meu e-mail aqui também, e agora uma nova ferramenta. Vocês também podem entrar em contato comigo através do Instagram, Professor Gutugel. Dúvidas, perguntas e comentários, pessoal, é só ir lá e falar comigo. Tchau, tchau, gente.